Em 2023, a maioria dos analistas lá dos Estados Unidos também erraram as suas previsões. O que muitos achavam é que uma recessão era quase certa para o ano passado, só que claramente ela não aconteceu. Só que, claro, voltamos para 2024, as previsões começaram a serem revisitadas e aí que todo mundo começa a se perguntar: será que a recessão que era para ter acontecido em 2023 vai acontecer agora em 2024? E como ficam os nossos investimentos? Bom, é bem verdade que o S&P 500 no ano de 2023 subiu 24%, o que, claro, é coisa pra caramba. Só que isso nem de longe representa a bolsa inteira dos Estados Unidos. E por quê? Porque dentro do S&P 500 nós temos aí as 500 maiores empresas. Só que dessas 500 maiores empresas, apenas 198 empresas realmente performaram no campo positivo, tiveram valorização. As outras mais de 300 empresas ficaram muito próximas do 0 a 0 ou até mesmo tiveram um desempenho negativo. E aí que nós começamos a analisar no detalhe o que aconteceu no ano passado. E o que aconteceu foi que por mais um ano, essa não é a primeira vez que a gente vê essa história, mas que por mais um ano as empresas de tecnologia foram responsáveis por puxar boa parte do S&P para cima. E sim, a maioria está composta aí dentro dessas 198 empresas que tiveram uma performance positiva. E tudo isso por conta do desenvolvimento de tecnologias, de inteligência artificial e que sim, isso fez chamar a atenção para essas empresas. Só que claro que dentro de todas essas outras empresas e ações que não acompanharam essa alta, com certeza existem algumas oportunidades. E é por isso que não dá pra gente simplesmente achar que, porque a bolsa lá fora já subiu 24%, que não existem formas de nós diversificarmos e dolarizarmos os nossos investimentos. E é por isso que eu já aproveito para convidar vocês a abrirem a conta de vocês na Avenue através do link que eu estou deixando aqui embaixo na descrição, mas que eu também vou fixar no primeiro comentário. É muito fácil, gente, de verdade, recomendar a Avenue para vocês, porque eu utilizo ela desde 2019. Ela acabou se tornando nossa parceira só no finalzinho do ano passado, então eu consigo tranquilamente recomendar algo que eu efetivamente uso e que através da Avenue vocês conseguem acessar REITs, stocks, bonds, outros títulos de renda fixa e não somente isso. Através dos links aqui embaixo na descrição, quando você abre a sua conta, você tem acesso a 10 corretagens gratuitas. Só que dentro da própria Avenue, você tem diversas formas de operar, você tem diversos planos que vocês podem escolher. Então você tem planos, por exemplo, que vai te dar 3 corretagens gratuitas por mês. Mas você também tem planos onde você tem acesso a carteiras recomendadas de ETFs, de estoques e, claro, tudo isso considerando o seu perfil de investidor, que é muito importante ser respeitado. Por isso, se você fica postergando essa decisão de proteger, dolarizar o seu patrimônio, né, em uma moeda historicamente forte e acessar o maior mercado do mundo, fica tranquilo que dentro da Avenue você consegue todo esse suporte. Desde ter acesso às 3 corretagens gratuitas por mês, ou também, se você preferir, ter acesso a essas carteiras recomendadas. Mas seguindo, o que nós devemos analisar então para entender se nós teremos ou não uma recessão em 2024? A primeira coisa, a gente não tem jeito, é a taxa de juros. Então a taxa de juros dos Estados Unidos está entre 5,25% e 5,5%. E sim, essa é uma das maiores taxas das últimas décadas por lá. Apesar disso parecer algo baixo pra gente, para eles que estavam acostumados com taxas ali próximas de 0, de 1%, é coisa pra caramba. A questão é, muitos até estavam com a estimativa de que essas taxas elas pudessem ser cortadas agora já no início de 2024. Só que pelas falas que nós tivemos do Fed, logo agora na primeira quinzena de janeiro, foi que basicamente esses cortes devem começar a acontecer a partir de maio. E também devem ser em uma magnitude menor do que o mercado esperava. O mercado estava esperando para 2024 cortes de 1,5%, 1,75%. Só que o que o Fed deixou mais ou menos transparecer é que até o final de 2024 nós devemos ver pelo menos 3 cortes de 0,25 pontos percentuais, ou seja, menos do que o mercado esperava. E é importante ressaltar que essa taxa de juros historicamente alta, por conta disso, muitos já estavam estimando que no ano passado isso poderia colocar então os Estados Unidos em uma recessão. Só que não foi o que aconteceu. E por quê? Porque nós temos que analisar
outros fatores em conjunto a tudo isso. A própria questão da inflação, com essa alta na taxa de juros, ela conseguiu ser muito mais controlada. Ela que chegou ali na casa dos 9%, algo que eles também não viam há muito tempo, ela deve começar agora, em janeiro de 2024, com algo muito próximo de 2,8%, e ao longo do ano ela deve reduzir para 2,4%. E sim, tudo isso parece baixo, mas cabe ressaltar que ainda assim está acima da meta. E é claro que o Banco Central disse que eles vão perseguir a meta, mas que isso só deve acontecer lá em 2026. E isso por quê? Porque eles não estão com pressa de cortar juros, porque eles estão analisando vários outros fatores da própria economia. Uma delas também é a questão do desemprego. Então, eles chegaram a ver uma taxa de desemprego de 3,5%, 3,6% lá em 2022 e agora ela deve chegar aí na casa de 4,1% em 2024. Sim, é uma pequena alta, mas ainda assim é algo aceitável para o Fed, para o Banco Central. E por conta disso que eles não têm pressa também em cortar as taxas de juros, porque a inflação ela está um pouco mais controlada, eles não querem cortar rapidamente essa taxa de juros com receio de que eles percam esse controle da inflação e principalmente do núcleo da inflação. E claro, eles estão analisando essa questão do desemprego. E em conjunto a isso, também nós temos que analisar a questão do PIB para entender se nós teremos uma recessão ou talvez aquele pouso suave que sim, muitos começaram a falar do ano passado para cá, já que a recessão que já está desde 2021 sendo prevista, vamos dizer assim, ela não aconteceu efetivamente. Então o que acontece? O PIB, ele deve crescer entre 1,1% e 2,1%. E sim, gente, parece uma banda grande, mas quando a gente olha então as principais previsões, que é da OCDE e do FMI, eles dizem que os Estados Unidos devem crescer aí na casa de 1,5%. E por quê? Porque nós devemos então ver alguns pequenos cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos e que isso sim tem capacidade de fazer com que o lucro das empresas ainda assim cresça aí na casa de 5% em 2024. Então isso também deve ter uma contribuição positiva para o PIB. Sobre essa questão de recessão, é importante trazer um levantamento que a ANAP fez. E ela entrevistou vários analistas de mercado e 76% dos analistas que foram entrevistados dizem que a chance de uma recessão efetivamente acontecer ela é menor do que 50%. Então a conclusão de toda essa questão é que muito provavelmente em 2024 essa recessão ela está sendo empurrada mais uma vez com a barriga, porque 76% dos analistas acham que as chances realmente diminuíram e que muito provavelmente o que deve acontecer é um pouso suave. E eu sei, parece que quando a gente olha, por exemplo, a curva de juros dos Estados Unidos, como vocês podem ver, nós ainda estamos com uma curva de juros invertida, onde as taxas de juros curtos estão mais altas do que as taxas de juros longos. E essa não é a lógica, porque em tese, quanto mais tempo você fica num investimento, melhor você deveria ser remunerado, porque maior é o seu risco de ficar exposto àquele investimento. Mas essa curva de juros está invertida, geralmente quando isso acontece, historicamente isso sempre trouxe aí uma recessão ou uma desaceleração na economia, mas o que muitos estão prevendo então para essa curva de juros é que ela vá aos poucos se desinvertendo. Isso, claro, não necessariamente só agora em 2024, mas como o próprio Fed disse, talvez acompanhando a inflação, os próximos cortes das taxas de juros, isso pode acontecer sim nos próximos 2-3 anos, então é isso que a gente tem que ficar atento, se essa curva de juros ela realmente vai se desinverter. Mas beleza, entendemos essas previsões econômicas, entendemos que muitos não estão mais acreditando tanto em uma recessão e sim em pouso suave. Agora, quais serão as previsões para os investimentos e para a bolsa de valores lá fora? Bom, enquanto o consenso do Refinitiv está dizendo que em 2024 a bolsa dos Estados Unidos ela tem capacidade de subir 6%, e isso por conta desses cortes nas taxas de juros que devem motivar ainda mais as pessoas a voltarem a olhar para o mercado acionário, para o mercado de REITs, o mercado de renda variável como um todo, cabe ressaltar que isso é um consenso, é uma média do mercado, mas ainda assim existem algumas previsões que elas são um tanto quanto
tenebrosas, como foi a do JP Morgan, que sim, ele acredita em uma desvalorização para a Bolsa Americana de até 12%. Então vai muito na contramão do que está dizendo o consenso. E inclusive, dentro desse consenso, cabe ressaltar que muitos estão falando que, olha, em 2024, mais uma vez, apesar de já terem se valorizado bastante, mas mais uma vez quem deve puxar esse bonde da Bolsa de Valores dos Estados Unidos, ainda assim, são as empresas de tecnologia. E isso por quê? Porque existem alguns outros setores que eles até são sensíveis aos cortes de juros, mas que, como os cortes eles devem ser pequenos ainda em 2024, então talvez não sejam grandes motivadores, como por exemplo para o varejo. Então eles realmente ainda estão acreditando no setor de tecnologia e toda essa questão de inteligência artificial que deve continuar impulsionando o mercado. Mas beleza, gente, dito tudo isso, o que nós devemos então fazer com os nossos investimentos diante dessa chance de recessão um pouco mais baixa que muitos estão estimando para 2024? Bom, para você que já investe lá fora, a minha sugestão é que você siga rebalanceando a sua carteira. Conforme o mercado cai, conforme o mercado sobe, você vai fazendo os aportes nos seus ativos lá fora a fim de manter esse equilíbrio. Agora, para você que ainda não dolarizou ou não começou a dolarizar parte dos seus investimentos, eu sempre digo para vocês que começar com 15, 20% é algo super interessante. E depois, conforme você vai pegando gosto pelo mercado lá fora, o que, diga-se de passagem, é uma das coisas mais fáceis que tem, você pode ir aumentando esse percentual. Eu, por exemplo, cheguei em 50% da minha carteira no Brasil e 50% da minha carteira lá fora. O ponto é, por mais que nós estejamos vendo um consenso dizendo que bolsa de valores lá fora pode subir por conta desses cortes nas taxas de juros e que isso tende a ajudar bastante a classe de estoques, né, de ações e também dos REITs, que são os primos dos fundos imobiliários, cabe ressaltar que sim, isso pode acontecer, mas ninguém tem uma bola de cristal para cravar exatamente que isso vá acontecer. E é por isso que a chave diante de todo esse cenário é justamente a diversificação. Você pode olhar lá para fora, olhando para o mercado de renda variável, mas você também tem ativos de renda fixa que podem complementar a sua carteira. E por quê? Porque, como eu falei para vocês, renda variável tem risco. REITs, por exemplo, nós estamos falando do mercado de renda variável por lá, que com cortes nas taxas de juros pode acabar ajudando, mas se algo diferente acontecer, os REITs, eles têm, por exemplo, riscos muito parecidos com o setor imobiliário como um todo por lá, que geralmente é bem sensível a algumas crises que podem acontecer. Agora, um outro ponto que também eu quero trazer em consideração é a própria questão do câmbio, tá, gente? Por quê? Como nós devemos ver alguns cortes nas taxas de juros lá dos Estados Unidos, ainda que a gente veja algum corte também aqui na nossa Bolsa de Valores, nós ainda devemos seguir em 2024 com um diferencial dessa nossa taxa de juros, da nossa taxa de juros aqui para a deles, aí na casa de 5, 5,5%. E isso ainda assim é muito interessante, isso ainda assim tem capacidade de trazer muitos investidores para cá. E a consequência que se espera disso é justamente uma valorização do real frente ao dólar, pelo menos nesse curto prazo. Então, se isso efetivamente acontecer, se dólar ficar na casa de R$5 ou até mesmo menos do que isso, como alguns estão comentando que esse corte nas taxas de juros por lá pode acabar acarretando aqui, então a gente consegue unir oportunidades no mercado americano, seja em renda fixa, seja em renda variável, com também esse câmbio um pouco mais baixo. Mas claro, acima de tudo isso, volto a reforçar para vocês, respeitando o perfil de investidor e entendendo todos os riscos que cada um dos ativos acabam englobando lá fora, beleza? Bom, pessoal, acho que eu trouxe todas as ponderações, todas as análises, todas as previsões que estão sendo feitas para 2024, mas antes de acabar o vídeo, é claro que eu reforço o convite para vocês abrirem a conta de vocês na Avenue através dos links aqui embaixo e qualquer dúvida vocês podem me escrever. Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no próximo vídeo.